Vamos começar? Good vibes only, bro. A gente precisa de uma atmosfera de expectativa para que a porção de Deus seja aumentada. Todo milagre que a gente leu a respeito do que Jesus fez, você pode ter certeza, havia expectativa em quem procurou algo nele. Amém? Mulher do fluxo de sangue, ela não foi lá à toa para ver qual ia ser. Ela falou, se eu tocar na veste deles, eu vou ser curada. Aquele cego que gritava, ei, ajuda por favor. Aquele cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia, a multidão está tentando calar minha voz, mas se o mestre ouvir o meu clamor, eu vou ter o que eu preciso. Você está comigo? Diga amém. Então eu preciso que a gente aumente o nível de expectativa para aquilo que Deus vai fazer essa noite. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários comigo. Tem alguém que está aí comigo? Galera do time, do streaming, do social media, os convidados. Eu quero falar hoje sobre visão. E a gente já ouviu tanta coisa sobre visão, que chega ao ponto, às vezes, da gente até supervalorizar a visão. Entenda isso, a visão é importante. Olha para cá, não se distraia, por favor. A visão é importante, mas ela não é tudo. Eu vou dar um exemplo, às vezes a gente supervaloriza a semente. Uau, sementes são poderosas, são, mas Jesus cita um semeador que lança sementes em diferentes solos, e a gente percebe que por mais que seja a mesma semente, o que vai definir o que você vai ter de frutos não é só a semente que você carrega, mas é em que lugar você planta ela. Faz sentido? Então eu preciso entender que a semente tem poder, mas o solo que a recebe também. Da mesma forma é a visão. Visões são poderosas, mas mais poderoso do que uma visão é quem te deu e para onde aponta. Eu lembro que um dos acampamentos mais absurdos que eu ministrei de presença, de milagres, foi um acampamento alguns anos atrás, que o tema do acampamento era sinais. E eu preguei por quase 2 horas sobre sinais, milagres, maravilhas. A gente orou por cura, teve manifestação, batismo com o Espírito Santo. Mas depois disso tudo eu falei, ok, já entendemos que os sinais são bons, mas deixa eu só lembrar uma coisa. Eu quero finalizar minha mensagem com um indicativo. Os sinais apontam para algo. E quando a gente esquece disso, a gente valoriza mais as placas de sinalização de Deus do que o destino para onde Ele está apontando para a gente. Uma geração que está em busca de sinais, ela está muito mais preocupada em ver uma experiência sensorial do que entender que Jesus está curando pessoas, mas existe uma palavra de vida eterna que é muito mais poderoso do que uma cura que é temporária. Somos curados no físico, mas daqui a algum tempo a gente vai partir. Mas as palavras de vida eterna não, nos dão um destino eterno juntamente com Ele. André, você misturou tanta coisa, eu preciso que você costure. Eu vou trazer sentido para isso agora. Eu quero falar sobre visão, mas antes de falar sobre, eu quero te lembrar, visões são poderosas, mas a gente precisa entender quem deu a visão e para onde ela aponta. Amém? Você quer um exemplo claro de uma visão absurda, que não deu em nada? Babel. A Torre de Babel era um conjunto de pessoas com uma visão incrível. Eles eram megalomaníacos. As pessoas que sonharam Babel, talvez hoje sonhariam o Amazon, ou sei lá, o SpaceX, ou seriam amigos do Elon Musk, com certeza, porque eles se juntaram e o pensamento deles era, está na minha Bíblia e na sua, eles dizem, olha, a gente pode construir algo tão grande que vai tocar os céus, e o nosso nome nunca mais será esquecido. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que quando Deus viu aquilo, não se agradou do propósito que movia eles, liberou línguas diferentes e os confundiu, e ninguém sabe o nome de ninguém que estava construindo aquilo. A gente só sabe que não deu certo. Você pega Atos 2 e é um contraponto. Atos 2 é o contraponto de Babel. Em Babel, homens tentaram chegar aos céus construindo uma escada. Em Atos 2, o próprio Deus desceu dos céus, tocando a criação. Joel se cumpriu, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas... Olha para mim, gente, não se distrai não, por favor. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Então, Babel, uma visão incrível que aponta para o céu, mas qual era o problema? Não apontava para Deus. Nem toda visão megalomaníaca que aponta para o céu necessariamente aponta para Deus. Atos 2, qual que era a visão que eles tinham? Eles estavam em busca de uma promessa. Joel tinha dito, olha, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eles tinham essa promessa. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele diz, olha, permaneçam até que venham sobre vós. Jesus reafirmou essa promessa. Então, qual era a visão que estava ali mantendo aqueles homens juntos, esperando até que o Espírito viesse? A visão que Deus deu e para onde ela apontava. Quando Deus falou a respeito do que faria, quando Jesus disse para eles não saírem, existiam centenas deles na casa. Quando o Espírito foi derramado, centenas já haviam saído de lá.
André, onde é que você quer chegar? Num ponto fundamental do que a gente vai fluir aqui agora. Não tem a ver com o tamanho da visão que você tem, mas o quão genuína ela é e para onde ela aponta. Sabe o que eu acho interessante? A gente pega a história, por exemplo, aqui não deu certo não, produção, pode tirar. A gente pega a história, por exemplo, me ajuda aqui rapidinho, valeu. A gente pega a história, por exemplo, de Harvard, uma faculdade que é renomada no mundo inteiro, é uma referência. Ela foi sonhada por um pastor protestante. A gente pega grandes hospitais, principalmente na América, hospitais de referência, foram sonhados em algum momento por uma comunidade, seja protestante, católico ou whatever, alguma comunidade cristã. A gente pega o Exército da Salvação, é um projeto cristão. Onde é que você quer chegar, André? Num ponto simples. Tudo que a gente olha hoje como referência, em algum momento, foi parte de um sonho de alguém que recebeu uma visão de Deus. Então entende uma coisa, Deus te dá uma visão, essa visão se torna um sonho, esse sonho te consome, e depois que ele se torna real, ele toca todo mundo por onde passa. Você já deve ter ouvido essa analogia, e ela é a mais verdadeira possível. Um dos lugares mais ricos do mundo é o cemitério. Porque lá tem livros que nunca foram escritos, pregações que nunca foram ministradas, músicas que nunca foram compostas. Então o que eu quero falar com você é que existe uma visão de Deus para você. Diga amém. E eu quero te convidar a colocar isso para fora nessa próxima estação. Eu quero falar hoje sobre visão para construir o futuro, visão para enxergar promessas, visão para discernir estações, visão para a gente olhar além do que os nossos olhos naturais conseguem ver. Irmão, eu acredito de verdade que a gente está próximo já de algo novo, de um romper, de um frescor de Deus, eu creio. Eu não sei se vai durar algumas semanas ainda o lance do Covid. No Reino Unido começou a vacinação, se eu não me engano. Eu acho que a Rússia falou que já tem mais de 100 mil pessoas vacinadas. André, então você está com expectativa porque a mídia está dizendo que a vacina está aí? Não, não é isso. Eu sinto uma firme convicção no meu espírito que tem uma new season que ela já está começando. E eu quero falar sobre essa visão. Amém? Provérbios 25, 2 diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Irmão, nem tudo que é precioso está exposto, justamente porque Deus desejou deixar oculto. Você quer um exemplo claro disso? A gente vê em Jesus. Jesus fala através de parábolas várias vezes. E tem momentos que as parábolas eram para facilitar o entendimento, mas tem momentos que as parábolas eram para limitar o entendimento. E tem um dos momentos que os discípulos falam: por que você está falando em parábolas? Nem todo mundo está entendendo. Mateus 13:10 é um exemplo, diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Ele então respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Irmão, você não sai contando segredo para qualquer um. Faz sentido? Você não vai conhecer uma pessoa no lounge ali e falar: como é que você está? Qual que é o seu nome? Meu nome é, sei lá, Bryce. Muito prazer, mano. Cara, deixa eu te falar uma parada, não conta para ninguém. Você jamais faria isso. Agora é interessante que a gente não faz isso nas nossas relações pessoais e espera que Deus faça isso com a gente. Deus, por que você não me revela tudo? Porque é num ambiente de intimidade que segredos são revelados. A minha glória está em ocultar certas coisas. A palavra ainda é bem específica, não são todas elas, porque senão seria um Deus misterioso. Mas Ele por si só é um mistério. A palavra está dizendo: olha, a glória dele é ocultar certas coisas, e a glória dos reis é buscar descobri-las. Então eu creio, irmão, que homens de Deus, olha para mim, pega essa chave, homens de Deus, heróis da fé, homens que têm construído algo incrível, homens e mulheres que carregam uma verdade que toca uma geração, homens e mulheres que têm uma visão que agrega pessoas em torno dela. O que diferencia ela das outras? Elas receberam uma visão. Lembra do Martin Luther King, o discurso dele mais famoso, I have a dream? O dream do Martin Luther King não era dele, foi depositado nele. Eu tenho um sonho. Qual que é o sonho? Que não haja segregação. É o projeto de Deus desde o princípio. Qual que é o teu sonho? Que haja direitos civis, que haja igualdade entre os povos, que haja amor entre brancos e negros, que não haja separação entre ricos e pobres. O sonho do Martin Luther King é o jardim. Já estava lá desde o princípio. Então o que eu quero compartilhar com você é que todo homem que tem uma ideia incrível de Deus, na verdade, recebeu de Deus uma parte de um sonho que Deus já tem para nós. É como se Deus falasse: olha, eu tenho algo incrível para fazer na terra, e se alguém quiser e estiver disponível, eu vou compartilhar uma parte dessa visão com você.
Falar sobre visão não tem a ver com sermos, irmão, a gente tem um esforço de ter uma visão estratégica, de criar, não. Tem a ver com perguntar a Deus, o que você quer fazer? Me coloca dentro do teu schedule para as próximas estações. Homens com visões do céu nada mais são do que homens com sensibilidade para discernir o que Deus já está fazendo, o que Deus já está falando, para onde Deus está se movendo. Rick Warren, ele fala que o homem não tem capacidade de construir ondas, a gente não consegue formá-las. Embora os japoneses conseguiram meio que mudar um pouco isso, mas as ondas naturais, a gente não tem capacidade de formá-las. Alguém vai dizer, pastor, eu moro em North Miami, no meu prédio ali tem uma praia artificial. Mas elas são artificiais. Mas ele conclui essa analogia dizendo, mas nós podemos surfá-las. Basicamente, irmão, o que o Rick Warren está falando, e eu quero te lembrar nessa noite, é que a gente não consegue mover Deus e dizer para onde Ele vai. Mas quando a gente tem visão para discernir, a gente pode ir junto com Ele. Amém? Você está comigo? João 15,15, ele diz, já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe, isso é muito poderoso, o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu quero compartilhar isso com vocês, eu tenho um convite para você, irmão. Próxima estação, está falando de 2021, pastor? Não, já tem uma new season começando, talvez você nem percebeu, irmão. A densidade do ar já está diferente. Aqueles caras, deve ter sido um anjo que tropeçou ali, Eu sinto algo diferente sendo liberado, eu sinto. E eu quero compartilhar algumas chaves, eu não sei se a gente vai conseguir todas elas, mas hoje eu sinto da gente fluir nesse ritmo. Tá ok para vocês? Tá bom? Para a gente conectar tudo que Deus está falando. Ninguém consegue parar um homem que recebeu uma visão do céu, irmão. Um dos caras que eu mais sou apaixonado sobre a história dele. Gente, alguém me ajuda lá, pelo amor de Deus. Produção, Leandro. Wake up, please. Um dos caras que eu mais sou apaixonado é José. José não tinha, pelo menos a Bíblia não relata nada de especial que José tinha. A capa colorida ele recebeu. A predileção do pai não tinha nada a ver com ele. Era o pai quem tornava ele predileto. O sonho que ele teve não tem a ver com algo que ele pensou para si. Não significa que José era criativo. Faz sentido? E por várias vezes alguém já falou a respeito da história de José, e eu lembro que quando eu recebi uma visita pastoral, que foi no dia que eu conheci a Kezinha, minha esposa hoje, foi na primeira vez que eu tive uma conversa com um pastor, foi a primeira vez que eu era completamente resistente, primeira vez que alguém falou comigo sobre isso, ele, por sinal, falou sobre a história de José, e quando ele saiu lá de casa, eu falei, cara, eu gostei desse José, ele é um cara visionário. Eu comecei a ler um pouco sobre ele. Sabe o que eu percebi ao longo desses anos pregando sobre ele e ministrando sobre ele? Não tinha nada de super especial em José. André, o que tinha então de diferente nele? Era a porção da visão de Deus que ele carregava. A Bíblia diz, olha só que louco, ele compartilha com os irmãos o sonho que recebeu, ou seja, a visão que ele recebeu. E a Bíblia diz que quando José compartilhou a visão, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Pega essa chave, irmão. Quanto maior a visão que Deus te deu, maior a resistência que você vai enfrentar. Ninguém está nem aí com visões que são cotidianas. Elas não afrontam a mediocridade do outro. Se você fala, cara, o meu sonho é comprar, sei lá, o sonho é comprar um Fiat Uno. É acessível, é tranquilo. Todo mundo consegue chegar lá, se trabalhar bastante, se comprometer com uma parcela da BV financeira. Oi, querido. Estou falando porque sei o que é isso, irmão. Quando eu comprei meu primeiro Sandeirinho, eu falei, oh, Jesus. Depois de 5 anos, eu já estava assim, Jesus, muda ele, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Ainda tenho algumas parcelinhas para pagar na época. Mas se você fala assim, cara, Deus me deu uma visão e eu vou prosperar, e eu vou ter uma empresa, e eu estou dando um exemplo, tá? Nem todo mundo vai celebrar a visão que você recebeu. Ministerialmente, se você falar, eu vou pregar ali, cara, no GC da casa do Mateus, antes que é, mano, é na garagem da casa dele. Legal. Mano, você não vai acreditar. O que foi? A Hilson me chamou para ministrar na formatura do college deles. Uau! Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, irmão. Nem todo mundo se incomoda quando a tua visão é cotidiana, mas muita gente vai se incomodar quando ela for sobrenatural. Amém? Então José chega e compartilha uma visão sobrenatural. Ele não falou assim, olha, eu tive uma visão. Qual que era a visão? A gente estava jogando bola e aí eu me machuquei. Não, ele falou assim, eu tive uma visão e nessa visão vocês se curvavam diante de mim
E quando ele compartilhou uma visão, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Então pega essa chave. José foi odiado por causa da visão que recebeu. José foi vendido por causa da visão que recebeu. José foi feito cativo por causa da visão que recebeu. José foi vendido por causa da visão que recebeu. José foi lembrado por conta da visão que recebeu. José foi exaltado por conta da visão que recebeu. José governou no Egito por conta da visão que recebeu. Você percebe que nunca teve a ver com José, mas sempre teve a ver com a visão de Deus em José? Então o que eu quero compartilhar com você, irmão, que o que você vai ver na próxima estação não tem a ver com quão bom você é, mas o quanto da visão de Deus você percebe que Ele já colocou em você. Se você me perguntar, André, qual é a visão de Deus para essa igreja? O que você tem visto, ouvido Deus falar nesse último ano? Há um ano atrás eu te falaria, eu creio, como falei várias vezes, que está nascendo uma igreja para a cidade e uma cidade para as nações. E hoje a gente tem Canadá, Uruguai, Portugal, Argentina, Angola, Brasil, Estados Unidos conectados. Já eram quase 20 nações hoje pela manhã. Então é porque o André é um cara incrível, visionário, estratégico? Não, porque em algum momento Deus compartilhou o que estava vendo para a gente e eu consegui perceber uma parte dessa visão. Irmão, o próprio Jesus diz, olha, eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu Pai falar, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Nossa função não é inventar a roda. Tem muitos pregadores se perdendo, querendo inventar a roda, querendo encontrar revelações que Deus nunca colocou lá, querendo falar ou ministrar coisas, ou fazer atos proféticos. Irmão, o evangelho é simples. Fala a respeito de ouvirmos os céus e tocarmos a terra. Fala a respeito de enxergarmos o que Deus está enxergando e sermos consumidos dia após dia, até que se cumpra a visão que Ele nos deu. A visão mantém você de pé nos dias maus. A visão faz com que mesmo quando todo mundo desacredita naquilo que você sonha, você não consegue desacreditar. É impossível desacreditar quando você já teve uma visão. Deus dá essa picture. Eu já vi esse lugar. Eu sou um cara extremamente enjoado com detalhes aqui na igreja. E às vezes as pessoas tentam me convencer de coisas que são diferentes daquilo que Deus já me mostrou. Não é porque eu sou autoritário, é porque eu já tive lá. Uma visão do futuro nada mais é do que Deus te levar no futuro e trazer você de volta para o presente com respostas que as pessoas do teu lado ainda não têm, mas Ele agora já te deu. Back to the future. Esse é teu futuro. Isso é o que eu tenho para você, isso é o que a nova estação carrega. E agora, Deus, eu vou viver no futuro? Não. Agora eu vou te levar de volta para o tempo presente. Mas você tem uma visão que poucos têm, ferramentas que poucos carregam, e você vai ver coisas que poucos vivem. Você está comigo? É aí que a gente tem que saber discernir tempos e estações. Cara, eu poderia ministrar 3 horas nesse tema, eu amo isso. É aí que a gente consegue discernir, presta atenção nisso. O maior problema emocional da nossa geração, depressão e ansiedade. É quando a gente vai para esse lugar e não consegue sair de lá, a gente fica preso, é quase como se fosse um lapso temporal. Alguém já viu filmes que falam sobre essa brincadeira de você passear no tempo? Imagina Deus te dando uma visão de futuro, você foi lá, você acessou, você sentiu o cheiro, você imaginou como seria, só que falta uma coisa para isso acontecer, se chama processo. Tem muita gente ansiosa porque já recebeu visões do futuro, mas não quer mais voltar no presente. Está falando, Deus, eu já quero ficar aqui. Não, irmão, nem sempre aquilo que Deus te falou que vai fazer, Ele vai fazer agora. Ele só está te mostrando para no dia mal você não esquecer. Existe uma promessa sobre você que eu ainda não cumpri plenamente. Então não para até que a visão que eu te dei se torne realidade. Eu lembro no primeiro culto dessa igreja, eu falei, gente, eu estou pregando nesse palco, nesse púlpito, pela primeira vez. Vocês estão me vendo pregando pela primeira vez, mas eu já preguei aqui várias vezes. Eu lembro de quantas vezes imaginava esses cultos acontecendo. Eu creio que a visão que recebemos de Deus nada mais é do que anteciparmos o novo óbvio. Hoje um amigo mandou, isso é loucura, isso é graça, e eu falo debaixo de muito temor, e eu não sei por quanto tempo vai continuar essa doideira nessa proporção, eu não sei, de verdade. Talvez alguns vão dizer, não pastor, vai ser daí para mais. Eu creio que sim, mas sinceramente eu não sei, eu não tenho uma impressão no meu espírito para falar sobre. Mas o que eu posso dizer é que até aqui, o que a gente está vivendo, por exemplo, no online é constrangedor. Constrangedor. Hoje pela manhã, 1h, se você colocasse church, first link, LMC, second link, my channel. E eu não sei falar o terceiro em inglês, então eu vou falar o terceiro link. Steven Furtick, Elevation. Ele tem mais views do que a gente, óbvio.
Mas eu acho que é o nosso algoritmo, engajamento, número de comentários, número de milagres, vai ver tem uma medição de milagres, I don't know. Mas isso é louco, irmão. Isso é louco. Mas isso é graça. Agora, o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: isso para a gente parece novo, mas Deus já tinha liberado isso, já tinha preparado isso. Então, qual que é a nossa função? É enxergar, pega essa chave, é enxergar o que Deus está falando. Pastor, acho que você se confundiu, não dá para enxergar o que ele fala, é outro sentido, a gente tem que ouvir o que ele fala. Não, a fé, ela é diferente, irmão. A fé significa você enxergar o que Deus está falando, porque você tem que tratar o que não é como se já fosse, você tem que trazer à existência o que não existe, você vai celebrar coisas que ainda não são como se já fosse. Olha que loucura isso. Então Deus vai liberar palavras sobre você, e aí a nossa função qual é? É enxergar o que Deus está falando. André, mas é o ano da pandemia, ok, mas Deus liberou uma palavra, vamos viver o maior romper da nossa história. André, mas a economia entrou em colapso, ela poderia ter deixado de existir, a gente poderia ter aberto mão de dólar, de Bitcoin, de moeda e ter voltado a vender grãos, não faltaria grão nesse lugar. Por quê? Porque Ele disse que vai fazer, sempre foi assim, sempre vai ser. E eu quero que você receba isso para você também, na tua jornada de fé. Qual é a visão que Deus te deu? Seja consumida por ela, até que aquilo que era uma visão se torne agora cotidiano. É esse o ponto que eu quero chegar. Muita gente que está aqui em algum momento sonhou, uau, seria incrível se pudesse ir para os Estados Unidos. Talvez, agora você está murmurando pelo lifestyle dos Estados Unidos. Uma galera se entregando agora. Faz sentido? Cara, American Dream, mano, na boa. Eu vendo tudo para ir para lá. Eu lembro quando eu era mais moleque, eu falei, mano, eu vendo meu videogame, minha TV, eu vendo tudo para ir, irmão. Eu vou lá e fico só à base de miojo, uma semana só para conhecer. Aí a galera vem, tá comendo bem, tá vivendo bem, e tá assim, cara, na boa. Porque, irmão, você nem percebeu, algo que um dia parecia impossível se tornou cotidiano. Eu lembro da primeira vez que eu preguei, foi péssimo. E eu falei para o pastor, eu falei, cara, eu não vou ser o pregador dos jovens, eu vou liderar os jovens, mas eu não vou ser o pregador dos jovens. A gente tem que procurar no nosso meio alguém que vai pregar para a gente, porque não sou eu. E ele falou, cara, desculpa, tem que ser você. E a primeira pregação foi péssima, a segunda foi muito ruim, a terceira foi ok, a quarta acho que voltou a ser muito ruim de novo, e eu fui nessa aí. Teve uma pregação que eu senti que virou uma chave, foi Cartas Vivas. Foi a primeira pregação que eu tive um feedback do tipo, cara, bom. Aí chegou um momento que eu falei, cara, já pensou se eu tivesse a graça de poder pregar, 2, 3 vezes por mês e ver milagres? Aí agora você está no momento que você está pregando 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Você nem percebeu, irmão. Aquilo que parecia impossível se tornou cotidiano. E eu estou falando, pode parecer que é algo ruim, pejorativo, não sei, se tornou cotidiano, banal. Não. Se tornou natural. O sobrenatural é o novo natural para aqueles que estão em Deus. Eu não tive uma criação cristã, pelo contrário, até, 9, 10 anos eu via os meus pais indo toda semana em centros de candomblé, e eu vi muita coisa lá acontecendo. Então, para mim, uma coisa estava clara, eu não tinha relação com o cristianismo, mas eu sabia que o reino espiritual, ele existia, ele é real. Então, quando eu me converti, eu lembro da primeira vez que eu orei por alguém, essa pessoa foi liberta, eu falei, uau, imagina se isso acontecesse toda vez que eu orasse. E ela vai acontecendo cada vez mais constante, e quando você vai ver, o que era impossível se tornou cotidiano. Vou tentar arriscar no inglês, talvez a conjugação não fique certa, mas the supernatural is the new natural. É mais ou menos isso? Quase isso. Come on, bro, let's do it. Love you, bro. Eu estou quase finalizando, juro. Porque se eu ficar nesse ritmo aqui de ensino, eu acho que metade da igreja dorme daqui a meia hora. Mas, tem alguém que está recebendo algo de Deus essa noite? Você tem que perceber como Deus quer se mover. Eu sinto que Deus quer se mover assim hoje. Ele vai incendiar a gente através do entendimento.
Eclesiastes ou Provérbios, eu não lembro qual livro, fala que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eu sou apaixonado por essa passagem. Ou seja, a sabedoria está em você enxergar o que poucos estão enxergando. Porque quando você enxerga o que poucos estão enxergando, você consegue se mover de uma forma que poucos estão se movendo. Irmão, Deus tem uma visão para esse ano de 2021. A gente tem que parar de tentar entender como vai ser e perguntar para Ele como Ele quer fazer esse ano. Faz sentido? Deus já tem um schedule para 2021. E às vezes a gente fica, cara, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Como é que peraí, minha empresa não está bem, peraí, minha casa não está ok, não, peraí, meu ministério parou, a igreja não está bem, as contas não estão fechando, como é que eu vou fazer? Irmão, para de tentar desenhar a roda, ela já existe. Pergunta para o inventor dela. Deus, todos os meus dias já foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Me dá, por favor, uma revisão. Quais são as próximas páginas? O que eu faço? Para onde eu vou? Me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Não tem nada mais poderoso em Deus do que sermos vulneráveis nele? Deus, eu não sei fazer, me ensina. Deus, eu não sei para onde ir, me ensina. Eu não tenho mais para onde ir, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Pai, me ensina. Eu já queimei as pontes com o passado, eu não tenho mais nenhuma base de segurança que me mova. Quais são os próximos passos? Abacuque 2 diz, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Abacuque está dando uma direção para o povo, ele está falando, olha, vocês vão escrever a visão de uma forma tão nítida, que até quem passar correndo pelos portais da cidade vai conseguir enxergá-la. Tão importante quanto termos uma visão, é sabermos compartilhar essa visão. Irmão, olha que louco, olha para mim. Quando a palavra fala num casamento sobre uma submissão, não fala a respeito do homem mandar na mulher, mas fala a respeito do homem ter uma missão para aquela família e a mulher está debaixo dessa missão, ou seja, é uma cooperação. Então uma submissão é uma cooperação com uma missão que já existe, amém? Agora uma divisão é quando existem duas visões diferentes, tentando lutar para ver quem é que manda. Por que casamentos terminam? Às vezes por falta de submissão, ou seja, uma cooperação em busca do mesmo propósito, mas às vezes é por uma divisão. Existem duas visões, podem até ser boas, mas é na unidade que o corpo se manifesta. Num casamento também é assim, na tua vida também vai ser assim, no teu chamado também vai ser assim. Olha para mim, que louco, olha para cá, olha que louco isso. Você quer ver um ministério começar a ruir? 2 líderes com visões diferentes. Separação. Você quer ver o teu chamado começar a desmoronar? 2 visões diferentes. E talvez uma seja de Deus e quem sabe a segunda seja a sua. Concordância é a gente falar, Deus, eu não quero dividir a minha visão com a sua. Eu quero abrir mão da minha para viver a sua. Tem muita gente que está vivendo divisão na própria jornada de fé com Deus. Por quê? Porque quer viver a visão que Deus tem para si, mas também quer colocar a sua visão na mesa e tentar impor para Ele. Irmão, não dá mais para a gente ficar tentando impor para Deus a visão que nós temos. A pergunta que a gente tem que fazer na próxima estação é, Deus, qual é a sua visão para nós? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente está muito agitado, preocupado, ansioso. Qual que é a tua visão, Deus? Me mostra. Porque a tua glória está em ocultar certas coisas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Me mostra. Eu consigo ver, irmão, de verdade, e é por isso que eu estou pregando sobre isso hoje, pelos olhos da fé, eu consigo ver, eu estou enxergando além. Existem tempos gloriosos a caminho, existe algo fresco sendo derramado sobre aqueles que creem. Eu creio, de verdade, eu creio nisso. Sabe uma coisa que a gente percebe em pessoas que têm essa visão sobrenatural? É como a visão da águia. A visão da águia, ela consegue enxergar a quilômetros de distância. E o que eu acho incrível numa visão como essa, é que você consegue enxergar, pega essa chave, irmão, você consegue enxergar a provisão antes de você perceber a necessidade. Me perguntaram esses dias, pastor, como é que foi esse lance do online com a igreja? Eu falei, cara, eu não sei explicar, mas eu sei que eu tive uma firme convicção que a gente precisava começar um culto 100% online. Começamos, 4, 5 semanas depois, lockdown. Quando o lockdown veio, fazia sentido o que a gente estava fazendo, mas a gente fez quando não tinha sentido nenhum. Toda a visão de futuro que Deus te dá fala de um tempo que ainda não chegou. Deus está convidando você a se preparar para o que está vindo. Uau, que loucura o que está acontecendo no alcance. Já somos mais de 4.500 pessoas, pois é, mas enxergamos a provisão antes da necessidade chegar.
Essa chave que eu vou compartilhar agora, eu já ministrei sobre ela, mas talvez alguém não tenha ouvido, irmão. A gente pega a história de Noé, não dava para ele construir a arca quando começou a chuva. Se você tentar construir arcas para proteger o teu futuro, quando a chuva já estiver chegando, não dá mais tempo. Toda a visão que Deus te dá fala a respeito de antecipar estações. Então a gente está antecipando. Qual que é a maior crise de igrejas brasileiras na América? E provavelmente em outras nações também, mas eu posso falar do pouco que eu conheço daqui. É que muitas vezes a gente vai construindo algo que lá na frente os nossos filhos não se sentem parte. Então quando crescem, querem ir para uma igreja americana e vão se desconectando da igreja brasileira. Qual que está sendo o nosso desafio? Deus nos mostra qual é a igreja que os nossos filhos desejarão fazer parte. A gente não quer estar só sendo reativo, mostra qual que é a próxima estação, e a gente já quer começar a se mover para a construção disso. Se você me perguntar, André, me fala um pouco sobre o que você tem vivido, irmão. É uma visão, Deus deu uma visão, um podcast. Essa semana o Spotify liberou os números, alguém viu os números? E eu estou falando de algumas coisas que a gente está vendo como igreja, e eu vou falar de algumas coisas que eu estou vendo como indivíduo, porque eu não posso falar daquilo que você está vivendo, eu só posso falar daquilo que Deus está fazendo com a gente, amém? Faz sentido? Aponta para Ele, é por isso que eu estou falando. O Spotify liberou os números essa semana. A Spotify mandou lá, o seu podcast é o maior podcast de espiritualidade e religião do Brasil. Você me pergunta, você sabe qual o login e senha do seu podcast? Não tenho a menor ideia. Um voluntário em São Paulo, São Caetano do Sul, Johnny, perdão, mas eu nem lembro qual que é o nome da cidade que você mora, porque para mim você já é de Miami faz tempo. Amém? Voluntário lá de São Paulo falou, mano, você tinha que ter um podcast. Eu falei, eu não consigo tempo, eu posso fazer para você? Eu falei, pode fazer, mano. Daqui a pouco, mano, você está sabendo, tem 2 milhões de plays, mano, está tendo 3 milhões de plays. Daqui a pouco o diretor já diz, cara, não sei se você sabe, é o maior podcast de espiritualidade do Brasil. O Spotify mandou que em vários momentos, o nosso podcast, eu estou falando nosso porque cada um que faz parte disso, amém? O nosso podcast foi o segundo mais ouvido da plataforma em todas as categorias. Se você pegar de jornal nacional, se é que eles têm podcast, I don't know, a Nedcast ou qualquer outro grande podcast, em vários momentos, o nosso ficou em segundo no geral. Aí me pergunta, isso é o que? Uma visão estratégica? Não, é você perceber, cara, Deus está convidando para fazer algo nesse sentido, eu vou fazer. Eu lembro quando eu comecei, uma galera falou, mano, são os mesmos áudios da pregação do YouTube, cara, pra quê? Eu falei, eu não sei. Agora, muitos poderiam falar, mano, é óbvio que você tinha que ter feito. Pois é. Isso que eu acho incrível, olha para mim. Deus te chama pelo que você é antes de você se tornar. Mas as pessoas te chamam do que você é só depois que você chega lá. Por isso que Deus vê um pequeno Davi, mas olha para ele e enxerga um rei. Deus vê o José cativo, mas olha para ele e enxerga um governador. Cara, isso é muito poderoso. Mas ao mesmo tempo, os homens olham para Saul e vem o rei, mas Deus olha para Saul e vê o trono vazio. A gente tem que ter esse entendimento, irmão. Pega essa chave em nome de Jesus. Deus, eu não quero ver mais com o que os meus olhos naturais enxergam. Me mostra o que você está vendo para a próxima estação. Nem toda visão que Deus vai te dar vai fazer sentido para quem te cerca, mas e daí? Se já fez sentido para quem te prometeu? Não faz sentido começar um investimento de igreja online numa igreja tão pequena. Cara, Deus mostrou, só vamos. Agora 1/4 do nosso sustento vem das nações. Agora eu entendi, faz todo sentido. Não faz sentido começar um podcast com um cara que tem um login e senha, você nem sabe quem é pessoalmente, você nunca viu. Cara, eu senti uma direção de fazer. Agora é o maior podcast do Brasil. Agora faz sentido. Não tem sentido você se mudar talvez do Brasil para cá e viver o que você está vivendo. Talvez na época muita gente questionou, mas eu tenho certeza que para muitos de nós agora, para toda a nossa família, faz sentido. Não fazia sentido para Pedro, por exemplo, entender o porquê Jesus tinha que se entregar numa cruz. A ponto de sacar a espada, decepar a orelha do soldado, falar, não, meu amigo ninguém vai tirar daqui. Não fazia sentido para ele, naturalmente. Mas depois que Jesus ascende aos céus e ele percebe que a missão agora está com ele, e começa o ministério dele na terra, e ele começa a pregar e milhares se convertem, e a sombra dele cura enfermos, e ele começa a desenvolver o ministério apostólico, e a redenção se manifesta para todo aquele que nele crê. Agora a cruz de Jesus faz sentido. E é isso que eu acho maravilhoso, irmão.
é quando Deus bota todas as coisas no seu devido lugar. A criação não foi dada a liberdade de definir nada em relação ao Criador. Quando Steve Jobs desenhou o iPhone, ele não perguntou: e aí, o que você quer ser quando crescer, cara? Não é estúpido imaginar essa cena? Os designers chegam, ó, isso aqui é o iPhone, ele fala: uau, beleza, vamos iniciar, ligou. E aí, mano, o que você quer ser? Ah, eu não sei, eu estou com crise de identidade. Eu acho que eu quero ser um tablet, mas eu sou muito pequeno, talvez um iPhone faria mais sentido. Que tal me usar para fazer fotos, vídeos de alta definição e eu posso até ligar para pessoas? É o que é o iPhone, né? Tá bom, vai ser assim. Não. Pega essa chave. O Criador define, a criação descobre. O Criador define, a criação descobre. É por isso que o nosso chamado antecede a nossa existência. Antes de sermos formados, Deus já tinha palavras e visões a nosso respeito. E o meu convite para você de verdade é a gente buscar nessa New Season mais sensibilidade para discernir o que Deus já está fazendo, para ouvir o que Deus já está falando, para enxergar o que Deus já está mostrando para a gente. A gente vai bater menos cabeça, a gente vai se frustrar menos, a gente vai se cansar menos. Irmão, uma visão clara torna a missão mais leve. Uma visão clara, e eu já estou finalizando aqui, o instrumental pode subir. Pega essa chave em nome de Jesus. Uma visão clara torna a missão mais leve. Hebreus 12:1 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que lhe fora proposta. Pega essa chave, irmão, acompanha aqui. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Paulo está dando uma chave para os hebreus. Ele está falando: olha, lembra de Jesus? Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a dor. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a vergonha. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a traição. Pega essa chave, irmão. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou o Getsemane, a separação, o cálice. Pela alegria que lhe fora proposta. Você percebe que tudo que movia Jesus era a alegria que havia sido proposta para ele? Pastor, eu não entendi ainda, eu vou te explicar, irmão. Pega essa chave. Quando a gente não tem uma visão clara da alegria que Deus está propondo no futuro, a gente para nas crises do presente. Tempestade vem e fala: na boa, eu vou parar por aqui. Jesus está dizendo, olha, Hebreus ele está dizendo, olha, para que vocês não se cansem e nem desanimem, olhem para Jesus. Ele suportou a vergonha, a dor, ele suportou a cruz, a traição, ele suportou tudo isso porque pela alegria que lhe fora proposta. E eu sou apaixonado por esse entendimento, porque é aí que a gente entra nessa história. Qual era a alegria que fora proposta para Jesus? Você. A redenção, a reconciliação de todas as coisas, a reconexão da criação com o Pai. Então Jesus está lá numa cruz, sendo traído, sendo vulnerável, sendo humilhado, mas tem uma alegria proposta. Quando o meu Pai me chamar da morte, todo aquele que crer em mim vai se tornar um com o Pai. Não se distrai, irmão, pelo amor de Deus, olha para cá, esquece o louvor por um minuto. Percebe que a gente fala de visão e alguém conectando o microfone faz com que a gente perca isso. Tem palavras de vida fluindo e uma fumaça faz com que a gente se disperse. Pega essa chave. Nem sempre o inferno está gastando tempo para parar você. Eu acredito que grande parte do tempo que o inferno tem investido contra a nossa geração é só para distrair você. Tem mais gente paralisada por conta de distrações do que por conta de afrontas, por conta de distrações do que por conta de tempestades. Uma geração distraída perdeu a visão clara do propósito. O que é uma distração? É Sansão sendo gerado por Deus como um milagre no ventre estéril para ser libertador de um povo, dormindo num colo de uma prostituta e se tornando palhaço. Sansão nunca poderia reclamar: Deus, você não me deu as ferramentas que eu precisava. Na verdade, ele vai precisar ouvir de Deus: filho, você sentou no colo que não devia. Você percebe? O que parou Sansão? Distração. Alguém cheio da força de Deus.
Ele pega os portões da cidade, carrega nos ombros, leva até o mais alto a montanha. Ele, com uma queixada de jumenta, ele destrói um exército inteiro. Ele era forte, ele era cheio do Espírito Santo, ele era separado desde o ventre da mãe, não tomava nenhuma bebida alcoólica, ele era nazireu, ele era separado, ungido por Deus. A força dele vinha do próprio Deus, irmão. Ele era extremamente fora da curva. Mas em um momento, se distraiu. Então o Hebreus está dizendo, olha, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a cruz. Então olhe para ele, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu quero pregar sobre visão, porque eu acredito de verdade, um homem que tem uma visão clara de para onde Deus está chamando, irmão, não para se distrair com nenhuma coisa que não seja o que Deus já mostrou para ele. Pega Neemias está lá construindo, constrói em dias aquilo que uma geração não construiu em décadas. Aí o inimigo, ele percebe, porque é sempre assim que o inimigo faz. Primeiro ele tenta desmotivar você. Quando ele não consegue, ele tenta descredibilizar você. Quando ele não consegue, ele tenta distrair você. Porque às vezes você está com uma boa motivação, você entendeu o que é para fazer, talvez você já esteja até fazendo, mas se ele te distrair, irmão, ele tem tudo que precisa. Então os inimigos tentam desencorajar Neemias, não funciona. Tentam parar ele, não funciona. Tentam confundir o povo, não funciona. Então eles tentaram a última estratégia, vamos tentar confundir ele. Pega o mensageiro e fala, ei, vai lá e fala para ele para descer na cidade, a gente precisa conversar. Neemias está lá construindo os muros. O mensageiro chega. Olha, estão chamando você para conversar. A resposta de Neemias é a resposta que a gente precisa dar nessa nova estação. Ele fala basicamente, eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu para descer e conversar com vocês. A Bíblia diz que outras vezes o mensageiro levou a mesma mensagem, e em todas elas recebeu a mesma resposta.